Quero agradecer primeiramente à comissão organizadora desse congresso e estou trazendo aqui o tema da minha palestra, o manejo da fragilidade em pessoas idosas e como a gente pode reverter, avaliar e diagnosticar essa fragilidade. Vou fazer uma breve apresentação sobre quem sou eu. Sou formado em Educação Física pela Universidade Bandeirantes de São Paulo. Tenho especialização em Atividade Física e Saúde pela USP. Também fiz minha graduação em Gerontologia também pela USP. Hoje atuo como pesquisador na área de envelhecimento, doenças crônicas, tudo associado ao envelhecimento. Também sou autor e coautor de vários resumos, tanto em congressos nacionais e internacionais. Atuo como professor de curso de pós-graduação na área de geriatria. Quem quiser maiores informações sobre o que eu faço, o que eu não faço, eu estou à disposição na minha rede social, depois eu vou disponibilizar meu e-mail. Então, aproveitem que é um tema bastante interessante. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais no envelhecimento para a gente avançar para a fragilidade. Existe até hoje um certo difícil de ter um conceito, né, bem definido o que vem a ser o envelhecimento. Eu gosto muito dessa definição, principalmente por ser da área da saúde e gostar da área biológica, que fala que o envelhecimento é uma consequência de acúmulos de toda a vida. Então, danos moleculares, danos celulares, danos físicos, danos fisiológicos, esse acúmulo, né, esse produto final, esse resultado, pode levar a vários problemas de saúde, né, como declínio da capacidade funcional, ou seja, de estar realizando as atividades da vida diária, declínios mentais, como a gente sabe, principalmente as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, entre outras. E quando você tem um conjunto dessas coisas, né, desses declínios, mais alterações do seu próprio organismo de forma prolongada, você leva ao óbito. Mas essa teoria tem muita contradição, né? Para quem é da área da saúde, deve estar acostumado com esses termos. Existem outras teorias que ainda tá. Será que a gente pode usar? Será que não? Existe teoria que fala do estresse oxidativo, dano celular, encurtamento de telômero. Nossa, infinitas teorias que explicam ou tentam explicar o processo de envelhecimento. Mas essa eu acho que é a que mais define para a nossa situação aqui dessa palestra. E aí a gente sabe que o processo de envelhecimento ele não é uma coisa individual, ou seja, eu posso envelhecer e você não. Não. Apesar que termos características muito diferentes fisicamente, né? Assim, eu tenho barba, cabelo comprido, mas pelo fator genético a gente consegue envelhecer de forma igual. Quando eu falo entre aspas, é porque a ciência ainda não conseguiu definir bem claro como que é esse processo. Mas uma coisa é certa, é um processo contínuo, ou seja, você não consegue frear esse envelhecimento. Ele é heterogêneo, que é o que acabei de explicar para vocês. Cada um tem sua forma de envelhecer, uns mais rápidos, outros mais lentos, não importa.
é universal porque todo mundo vai envelhecer uma hora. E é irreversível. Não adianta usar N cremes, cosméticos. Ah, eu vou usar pílula que ajuda a retardar esse envelhecimento. Não, não existe isso. Você pode bloquear algumas células, mas envelhecer, né, ficar mais nova, nem com harmonização facial é o suficiente. E aí, um outro conceito que fala sobre essas alterações, né, é quando a gente perde essa capacidade de adaptar. Só que essa adaptação ela está envolvida a vários aspectos, ao meio interno, ou seja, do seu próprio organismo, e o meio externo. Quando a gente pensa em meio externo, está relacionado a clima, ao ambiente, ao meio social que nós vivemos. Pode reparar, pessoas que vivem em lugares com muito mais regiões com sol, a aparência é muito mais envelhecida do que quem vive numa região mais fria. Em ambientes mais poluídos também é assim, tá? Então tem essa diferença. E ela é de uma forma progressiva, né? A gente está envelhecendo, a todo instante a gente está envelhecendo. Hoje a gente está aqui, vocês estão me assistindo na palestra, vocês estão bem, estão com a pele lisa, com colágeno, entre outros. Mas e daqui 20, 30 anos? Como que vai estar a pele de vocês? Será que vai ter a mesma quantidade de colágeno, de elastina, entre outros? Não sabemos. Será que no futuro a gente vai conseguir reverter esse processo? É uma questão para a gente deixar em aberto. Mas quando a gente envelhece, a gente deixa de perder algumas características, né? Esse gráfico muito bonito, por sinal, que foi feito pela Organização Mundial da Saúde, ele mostra que à medida que nós envelhecemos, independente da maneira que for, ou saudável ou patológico, tá? Gente, não vou entrar tanto nessas diferenças que não daria tempo. A gente tem algumas alterações na realização das atividades avançadas da vida diária, nas básicas e instrumentais. Para vocês, assim, pegarem bem rapidinho, para não ficar bastante tempo explicando, atividade básica é aquela que te ajuda no dia a dia. Já instrumentais, ela precisa de um certo capacidade cognitiva para estar realizando. Já avançadas, ela precisa muito mais dessa capacidade cognitiva e também de outros fatores. E aí, ao envelhecermos, a gente tem essas alterações tanto intrínsecas como extrínsecas, que eu falei para vocês. E aí, na intrínseca, que também está relacionado à capacidade funcional de estar realizando essas atividades, a gente perde a locomoção, a cognição, a força, a vitalidade, o seu sistema sensorial e até o fator psicológico. Quando você tem essa alteração completa, você tem o processo de envelhecimento. Tá? É uma da teoria mais utilizada hoje para falar do envelhecimento que a gente chama de biopsicossocial. Aqui a gente pode ver justamente isso de uma forma mais resumida, né? Aqui eu estou mostrando 3 idosos, né, com cada um com uma sua letra. Eu não coloquei nomes para não expor ninguém, mas vamos chamar esse indivíduo A, né, que tem a
sua capacidade funcional bem preservada e à medida que envelhece, vai envelhecendo, 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 vai perdendo, perdendo, perdendo até o seu final da sua vida. O indivíduo B é aquele indivíduo que já tem algum comprometimento de saúde. Por quê? Olha como que é a vida dele. Ele envelhece, né? Ele chega, aí vem um agente estressor ou uma doença, né? Despenca. Aí ele cura desse fator estressor ou doença, aí ele vai e começa a envelhecer novamente e depois despenca novamente. Então temos um indivíduo que é ativo ou que é robusto, temos um indivíduo pré-frágil, que é a letra B, e a letra C é aquele indivíduo que já está numa questão de fragilidade, ou seja, à medida que ele envelhece, a sua capacidade funcional despenca. Qual desses idosos ou dessas pessoas idosas que vocês gostariam de envelhecer? Eu já digo que a letra A, porque é o mais saudável, é o mais que tem a capacidade funcional mais preservada. E aí outros teóricos, né, falam que o envelhecimento também está relacionado a fatores ambientais. Lembra que eu falei para vocês nas questões climáticas, né? Exposição de sol, radiação, poluição, lugares que não têm saneamento básico também podem estar comprometendo esse envelhecimento. Existe uma outra teoria do processo de envelhecimento, que é a teoria estocástica, que fala justamente desse acúmulo de coisas que você carrega durante a vida toda, vai levar a um envelhecimento ou positivo ou mal sucedido, né, ou negativo. E até hoje, eles tentam usar essa teoria, né, esse conceito, para justamente explicar algumas doenças. Alzheimer, por exemplo. Alzheimer hoje não tem ainda uma causa 100% definida. Existem alguns pesquisadores que falam que é acúmulo de agentes estressores, outros falam que é pela proteína digital. Ainda está nessa falta de consenso, né? Então, por isso que eu estou trazendo esses conceitos para a gente justamente tentar entender o que leva à fragilidade, né? O que é tanta essa fragilidade. E aí, em 1987, esses dois autores, Rowan e Kahn, eles propuseram que o processo de envelhecimento ele pode ser dividido, né? O não patológico, que é aquele envelhecimento que a gente fala que é saudável, é o usual. O que é o saudável? Livre de doenças. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho. Em 1987 não tínhamos tantas fábricas, é, tanta preocupação assim com a saúde, né? E aí temos um outro que é o usual. Usual vem daquele que é o do dia a dia. Um exemplo, Vera Fischer. Vera Fischer está muito bem pela sua idade, sem fazer qualquer procedimento estético, pelo menos no meu ponto de vista. Já o patológico está relacionado a questões das doenças. Então, à medida que você envelhece, vão aparecendo algumas doenças que a gente chama erroneamente, né, de comum da idade. Não existe esse comum da idade, e sim
o organismo está sujeito a aparecer essas doenças. E uma delas que eu gosto de destacar é a fragilidade, que é o tema da nossa palestra. Mas, Tiago, o que vem a ser a fragilidade? Fragilidade também é um outro conceito que não tem ainda um, um consenso para definir com exatidão o que é fragilidade. Mas a definição que a mais aceita hoje na sociedade científica é uma condição de instabilidade ou vulnerabilidade. Só que a palavra vulnerabilidade aqui no Brasil está associado a, a uma fragilidade social e não fragilidade física, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa definição. E ela vai apresentar algumas doenças. Doenças crônicas, vocês sabem muito bem, como osteoporose, insuficiência cardíaca, o próprio Parkinson, depressão, né? Faz parte de uma fragilidade. As próprias quedas, que recentemente tivemos vários artistas que morreram por conta das quedas. E quando a gente vai somando essa fragilidade, né, vai reduzindo sim a perda da capacidade funcional, leva-se à hospitalização e muitas das vezes a pessoa idosa principalmente que é institucionalizada, ou seja, colocada em um asilo que hoje se chama ILPI, né, Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas, acabam tendo uma fragilidade social, física, emocional, entre outras, e leva à morte. Tá? Olha a importância da gente ver a questão da fragilidade na pessoa idosa. Outra definição da fragilidade está relacionado que é uma síndrome muito não, desculpa pessoal, ela é multifatorial, ou seja, ela está relacionada a vários aspectos da nossa vida, como estilo de vida. Estilo de vida a inatividade física leva à fragilidade. Nível econômico, atividades sociais, é, relações e intrapessoais. Tiago, mas então se eu for analfabeto, posso ter um alto índice de fragilidade? Pode ter, sim. E aí, como consequência desses fatores, levam à fragilidade. Outro pesquisador muito importante na área de fragilidade é o Morley. Morley sugere que existem quatro fatores, na verdade, que estão relacionados à origem da fragilidade. Aterosclerose, né, doença cardiovascular, né, deterioração cognitiva, as demências, as alterações cognitivas, desnutrição, ou seja, se você não faz uma ingestão proteica de qualidade, e a fragilidade pela sarcopenia. Calma que vocês vão entender o que é fragilidade pela sarcopenia. Em 1989, Rosenberg ele propôs o termo de sarcopenia. Para quem nunca ouviu falar, a sarcopenia já veio lá de trás, na época dos gregos, onde que eles viam pessoas magras, né, sem músculos, e eles chamavam de sarquispenia, né, ou seja, perda de massa muscular. Porém, só em 89 que veio esse nome à tona. Lá atrás, se a gente puxa na época dos gregos, eles olhavam que
à medida que as pessoas idosas iam envelhecendo, elas tinham essas alterações na massa muscular. Então, vamos criar uma situação assim: você envelhece aqui e você reduz massa muscular aqui. Por que a gente não consegue reverter isso aqui? Daria para a gente reverter? Dá, dá sim para a gente reverter. E aí, a etiologia da sarcopenia, né, quais são os fatores que levam à sarcopenia, são vários, né? Tem a parte endócrina, como alterações hormonais, resistência à insulina, função da tireoide, a questão da idade. Pessoas mais velhas também tendem a ter a sarcopenia muito mais acentuadas do que as mais novas. A nutrição, como eu mencionei para vocês, se você tem uma desnutrição inadequada, falta proteína na sua alimentação e a má absorção de outros nutrientes também. A questão do desuso muscular, ou seja, se você não faz atividade física, se você não anda, você tem uma redução dessa massa muscular. A questão da inflamação, né? As interleucinas 6, fator TNF-alfa. Gente, tem N questões. Também as doenças neurodegenerativas, como perda de neurônios motores, levam à sarcopenia. E como que a gente pode diagnosticar? Ah, precisa ser um laboratório gigante com equipamentos e última geração? Não, não precisa nada disso. Existem várias formas. Hoje, a sarcopenia a gente consegue diagnosticar através de dois ou três desses itens que eu vou falar para vocês. A baixa massa muscular, né? Se você tem uma redução de massa muscular, Thiago, como que eu avalio, né? Existe um equipamento chamado hand grip, né? Força de preensão manual. Se você tem essa redução, você pode ter uma sarcopenia. Se você tem um menor rendimento físico, ou seja, aquele dificuldade em estar fazendo uma atividade física, um exercício, sente muita dor e você tem uma força muscular mais baixa. Se você tiver dois ou três desses itens que eu falei, ou até os três, né, você é um sujeito a desenvolver sarcopenia no futuro. Também temos a questão da imunossenescência, né? A questão a parte do sistema imunológico. Aí sim precisa ter um laboratório para você fazer essas análises, né? Mais é, com padrão ouro dessas alterações. O inflammation, né? Que é a inflamação de acordo com o sistema envelhecimento, a utilização de PCR para descobrir se você tem doenças cardiovasculares ou não. Se você tem depressão, aterosclerose, osteoporose, sarcopenia mesmo já em nível altíssimo, também você pode desenvolver a sarcopenia primária, que pode ter outras complicações. A caquexia, que é um tipo de uma sarcopenia, que é quando você perde massa muscular devido a um câncer, tá? Então tem essas questões. Também a gente pode detectar a sarcopenia pelas alterações neuroendócrinas, né? A partir da menopausa, andropausa, pelas modificações das interleucinas 6, 2, pelo aumento de cortisol ou abaixo em cortisol também pode sugerir a sarcopenia, redução do IGF-1,
hormônio do crescimento. Gente, tem N jeitos de você avaliar a sarcopenia. E aí, quando a gente pode avaliar a sarcopenia através de exame de sangue, a gente pode utilizar esses níveis abaixo aqui desse nomezinho tão fácil que está aqui na tela para vocês. Tá? Ela tem um papel que mostra justamente no papel da manutenção da massa muscular. Também a gente pode avaliar a sarcopenia pela ingestão ou falta da vitamina D. Por quê? Ela resulta principalmente nas quedas, fraturas. Então, são esses biomarcadores que levam a gente a avaliar a sarcopenia. E a prevalência? A prevalência hoje está acima sempre de pessoas mais velhas, ou seja, de 65 para cima. Só que pessoas que a gente chama de super longevas, né, que passam a expectativa de vida do seu país, tende a ter uma sarcopenia muito mais acentuada. Tá? Então, quando você chega aos 85 anos, esse número pode meio que chegar a quase metade da população a ter uma sarcopenia. Tá, Thiago, mas o tema da palestra não é fragilidade? O que tem a ver com sarcopenia? Calma que vocês vão entender. A sarcopenia também ela pode apresentar em diversas formas, né? Como a perda inexplicável de peso. Sabe aquela pessoa que você conhece que assim, do nada começa a emagrecer, 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 aí você fala assim, nossa, você está se alimentando, principalmente a pessoa idosa, né? Que emagrece, 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 e aí fica doente e acaba até falecendo. Anorexia nervosa, a questão da osteopenia também tem uma relação com a sarcopenia e resulta principalmente em transtornos de marcha. Aí a gente começa a juntar com que o tema da nossa palestra, que é a fragilidade. Tá, mas o porquê que a gente tem que tomar cuidado, né? Se você não tomar conta, né, não tomar cuidado dessa questão da sarcopenia que eu estava falando para vocês, podem resultar na fragilidade. E aí quando você tem uma fragilidade, ou seja, perda de massa muscular, leva quedas, incontinência tanto urinária como fecal, as demências e resulta principalmente no que a gente chama de dependência funcional. Lembra que eu falei para vocês naquele gráfico bonito que eu até comentei que você deixa de realizar as suas atividades da vida diária, instrumentais e avançadas? Tá vendo como faz parte da nossa vida a fragilidade e a sarcopenia e as duas andam juntas? Então, aqui é para justamente explicar aquele gráfico que eu falei dos três idosos, o A, o B e o C. Aqui a gente tem um indivíduo saudável, né, que não tem fragilidade, que é aquele que anda, consegue se sair, voltar, fazer tudo o que ele quiser. Faz atividade física, caminha, corre, anda com o neto, vai no mercado, sem nenhuma doença. E aí, à medida que a gente vai adquirindo, né, virando um pré-frágil, que é aquele que tem um sintoma de pré-fragilidade, é aquele que
necessita de uma certa ajuda, mas ao mesmo tempo ele não quer ajuda. Então, ele está presente em alguns momentos, mas ele não, ele consegue estar fazendo sem qualquer outra necessidade. Já o frágil é uma situação que é muito mais complicada, que é aquela pessoa idosa que tem total suporte, precisa de um cuidado mais especializado, ele sempre tem alguma dificuldade, ele precisa de uma bengala, falta equilíbrio, tem dificuldade de marcha, de deslocamento, isso sim é um sinal de alerta. E existe também uma subcategoria que nem todos os autores falam, que é esse último desenho, que é quando requer cuidados mais avançados, por exemplo, é aquele que está institucionalizado, é aquele que precisa ter um cuidador, um acompanhante para estar auxiliando e muito a vida dessa pessoa idosa. E aí a gente volta lá atrás também para falar sobre o conceitos teóricos, né? Esses dois autores, o Rockwood e o Mintninsky, que ele fala que a fragilidade ela se baseia de apenas, né, sendo um pouquinho irônico aqui, de 30 déficits de saúde. Gente, é um livro para explicar quais são esses déficits, o que leva, o que. Um deles, já falei para vocês, a sarcopenia. Outro, osteoporose, quedas. Gente, tem um monte de é, itens que são prejudiciais que levam à fragilidade. Uma outra pesquisadora, a Linda Fried, ela define a fragilidade de uma forma mais simples, né? Ela coloca quando você tem uma perda não intencional do peso, ou seja, se você perde de 3 a 5 quilos por mês, já é um sinônimo de fragilidade. Fraqueza muscular, né? Você está forte aqui, aí do nada você começa a perder músculo, você fala assim, nossa, eu estou sentindo fraco, tal. E ela também define um cansaço, né? Uma baixa resistência, uma fadiga. A gente anda um quarteirão, já fica cansado, aquela sensação muito ruim. Redução na velocidade da marcha, né? Aquele passo mais curto e o baixo nível de atividade física. Esse é um dos critérios que é mais utilizado para definir a fragilidade hoje. Mas lembrando, não é 100%, porque pode ter alguma alteração ou outra, mas é o mais aceito hoje na sociedade. E tratamentos, né? Como que a gente pode tratar essa fragilidade? Gente, além da prática de exercício físico, né, como potência muscular, que é exercício com explosão, uma sobrecarga, gente, não é CrossFit, tá? Não tenho nada contra CrossFit, mas para pessoas idosas não dá para fazer isso. Mas exercícios de impacto, aquele que o músculo tenha um certo impacto. Trabalho de equilíbrio. Ah, Pilates pode? Pode. Yoga? Pode. Força, muita academia, muita ginástica, muito peso. Não adianta a gente pensar assim, ah, é um idoso, uma pessoa idosa não pode pegar peso. Pode e deve pegar peso, tá? A gente tem que sempre incentivar o consumo de proteínas. Ah, mas eu sou vegetariano,
não como carne vermelha, existem outros suplementos que ajudam a melhorar essa questão proteica, né? E o consumo de vitamina D. Hoje também está ainda em discussão qual que seria a quantidade ideal, né? Alguns guidelines, né, que é algumas diretrizes, recomenda de 800 a 2.000 unidades individuais diárias. Eu não sou farmacêutico, não sou médico, não sou biomédico, mas recomendaria a utilização de 2.000 unidades. Tá? E aí, o que a gente pode concluir nessa palestra? Eu sei que é um tema que daria para a gente destrinchar bastante, mas por questão de tempo a gente dá uma enxugadinha, porque tem muita coisa para ser falada. É uma doença que pode dizer que está associada ao envelhecimento, mas o envelhecimento não está associado à fragilidade. Nem todo idoso ou pessoa idosa vai desenvolver uma fragilidade, tá? Ela é multifatorial, como eu falei para vocês, ela está relacionada a vários fatores da nossa vida, questão, né, ambiental, social, psicológica, econômica, escolaridade. Ela é diferente de uma comorbidade, ou seja, ela não é uma deficiência, mas esse conteúdo de fragilidade pode dizer que é uma deficiência. Ela tem uma relação, mas ela não está ali presente. Então, eles acabam meio que sobrepondo um ou outro. É um processo contínuo, como eu falei para vocês, que o processo de envelhecimento ele sempre está indo, e aí não tem como puxar um freio e falar assim, não, vamos devagar aí. Não tem como. É um processo gradativo que vai e até ele não para. Ele é silencioso, né? Quando a gente percebe que a gente está num processo de fragilização, a gente começa a ver que fragilização, desculpa pessoal, fragilidade está relacionado a mais uma deficiência, mas uma deficiência não física, não, e sim uma falta de alguma coisa, né? E aí existem vários marcadores, como eu falei para vocês, tanto biológicos, bioquímicos, histológicos, entre outros, e funcionais que ajudam a gente a entender esses mecanismos, essas questões, para a gente ter como tentar reverter isso no futuro. E se a gente não tratar a fragilidade hoje, né, você, não, deixa, já está frágil, não vou esquentar a cabeça. Pode levar a esses fatores que eu mencionei com vocês: hospitalização, a morbidade e a mortalidade. E uma coisa é certa, pessoal, a fragilidade hoje é um assunto que sempre está em evidência. Sempre tem pesquisa nova, sempre tem assuntos a serem desenvolvidos, sempre tem coisas que ainda não sabem 100% da onde que vieram, da onde que veio a fragilidade, tá? Então, você que gosta de pesquisa, estude fragilidade, tente mudar essas questões, tente produzir, tente entender um pouco mais sobre.
porque a gente precisa ter mais pesquisa, mais gente interessada nesse assunto. E uma frase que eu gosto muito para a gente definir essa palestra toda é que assim, a fragilidade é um iceberg, né? Aí a gente olha só uma ponta do problema, né? Olha aquela pontinha e fala assim, é só uma pontinha, não tem nada. Mas embaixo desse iceberg tem uma grande estrutura gigantesca, com N problemas, com N coisas que a gente não está preparado para tratar tudo, né? Só um profissional não consegue reverter a fragilidade. Dois também não, três também não, mas uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar a gente consegue reverter essa fragilidade. Quero agradecer imensamente por estar aqui com vocês. Aqui estão meus contatos, né? Quem quiser mandar e-mail, posso mandar artigos, é, materiais sobre fragilidade. Minha rede social, Geros Ciência, tá? Então siga, curtam e espero encontrá-los em breve em outras palestras. Muito obrigado